Projeto de Lei de Conversão número 20, para dispor sobre a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Oriundo da medida provisória 687, de 2015. O parecer da comissão mista, que teve como relator o deputado Afonso Mota e relatora revisora, senadora Ângela Portela, é favorável à medida provisória e às emendas número 2, 3, 5, 7, 9, 12, 19, 36, 37, 56, 57, nos termos do projeto de lei de conversão número 20 de 2015, que oferece e pela rejeição das demais emendas. Antes de submeter a matéria ao plenário, a presidência presta alguns esclarecimentos. Foram apresentadas à medida provisória 62 emendas. O projeto de lei de conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 27 de outubro. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado. O projeto de lei de conversão número 20 foi lido no Senado Federal. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Eu concedo a palavra à senadora Ângela Portela, que é a relatora revisora da medida provisória. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, essa matéria é proveniente da MP número 687 de 2015. Nela, autoriza-se o Poder Executivo a atualizar monetariamente os seguintes tributos: contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, taxas processuais cobradas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, taxa de controle e fiscalização ambiental. Ao mesmo tempo, a medida reduz de 30% para 20% o valor da Condecine para obras de baixo potencial econômico, exibidas em até 6 salas de exibição ou produzidas há mais de 20 anos, ou que sejam veiculadas em televisão aberta ou por assinatura de obras cinematográficas que tenham sido exibidas em até 6 salas de exibição ou em festivais ou mostras previamente autorizadas pela Ancine. Como se entende que tal mecanismo de reajuste não deve remeter a qualquer indexação na economia, foi proposto que o Poder Executivo, na forma de regulamento, procederá à avaliação dos índices adequados de correção dos valores das taxas. Por fim, vale dizer que estas taxas não são reajustadas desde o ano de 2000 e 2001 e que o próprio Código Tributário Nacional considera que a necessária atualização monetária não constitui majoração de tributos, uma vez que implica tão somente a manutenção das condições para financiamento das finalidades para as quais foram instituídos. Farei, senhor presidente, uma breve síntese do projeto de lei de conversão número 20 de 2015, que temos em pauta. Foram aprovadas 62 emendas, foram apresentadas 72 emendas à medida provisória e o relator, deputado Afonso Mota, acatou 10 emendas, propondo as seguintes alterações em seu PLV. Retirada da autorização do Poder Executivo em atualizar monetariamente todas as tarifas tratadas nesta MP. Autoriza os reajustes apenas uma vez após a edição da MPV número 687 de 2015. E tendo como limite de atualização o valor acumulado da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, até a data de promulgação do projeto de lei de conversão. Insere a indústria videofonográfica na Lei de Financiamento e Fomento do Audiovisual e reduz de 30% para 20% o valor da Condecine para obras videofonográficas de tiragem de até 2.000 exemplares. Extensão de benefícios fiscais para os FUNCINES, que são os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional. Estende em 1 ano para o ano calendário de 2017, atualmente até 2016, a dedução do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas tributadas pelo lucro real para aquisição de cotas dos FUNCINES.
processo de investigação de defesa comercial nos casos de falsa declaração de origem. Acatou as emendas número 2 e 3, que buscam aperfeiçoar o processo de investigação de defesa comercial nos casos de falsa declaração de origem, com o objetivo de conferir maior previsibilidade e certeza na ciência dada às partes interessadas, na contagem de prazos das etapas investigativas, além de dispor sobre a utilização de documentos escritos em idiomas estrangeiros. Aperfeiçoamento do processo de renovação de outorga dos serviços de radiodifusão. Apresenta um conjunto de dispositivos que visa aperfeiçoar o processo de renovação de outorga dos serviços de radiodifusão, a fim de torná-lo mais simples e menos burocrático, facilitando em especial o funcionamento das pequenas emissoras de rádio. Altera o processo de renovação de outorgas para prever a possibilidade de apresentação do pedido de renovação 2 anos antes do seu vencimento e assegurar o prazo de 60 dias para que as empresas apresentem novos pedidos, entre outras medidas. Ocorre, senhor presidente, que algumas alterações foram aprovadas no plenário da Câmara dos Deputados e precisamos analisá-las. No plenário da Câmara, foram aprovados 2 destaques da bancada do PSDB, retirando do PLV os 2 artigos que tratavam sobre o aperfeiçoamento do processo de renovação da outorga dos serviços de radiodifusão, os artigos 6º e 7º do PLV. Eu desejo aqui, senhor presidente, fazer um registro. Esses 2 artigos tratam de questão de extrema relevância para as emissoras brasileiras, em especial as de menor porte e as que operam fora dos grandes centros urbanos. É um problema que teremos que enfrentar, seja por medida legislativa, como seria o caso aqui no projeto de lei de conversão, seja por providência a se tomar no âmbito do Poder Executivo. Uma observação adicional é que o relator, ao apresentar estes artigos que foram destacados e que alteravam o Código Brasileiro de Telecomunicações, inseriu no artigo 8º do PLV 2 revogações. A primeira revoga artigos da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, que prorroga o prazo das concessões e permissões para a execução dos serviços de radiodifusão sonora, que especifica e dá outras providências. Inciso 1º, artigo 8º. A segunda revoga os parágrafos 3º e 4º do artigo 33, o artigo 36 e a linha I do artigo 38 e o artigo 67 da Lei número 4.117, de 27 de agosto de 1962, Código Brasileiro de Telecomunicação, inciso 2º, artigo 8º. Com a aprovação dos 2 destaques, retirando as alterações do Código Brasileiro de Telecomunicação, a aprovação destas revogações irá criar vácuo legis nos procedimentos para concessões, permissão e renovação dos serviços de radiodifusão e televisão. As matérias tratadas pela MPV número 687, de 2015, não se encontram entre aquelas vedadas pelo artigo 1º do artigo 62 da Constituição Federal. O requisito de urgência desta medida provisória permitirá manter a eficiência e a qualidade do serviço prestado. A urgência e a relevância da medida justifica-se em razão da necessidade de garantir o atendimento ao princípio da anterioridade para que o novo valor passe a vigorar a partir de janeiro de 2016, de forma a evitar o desequilíbrio orçamentário e financeiro destes órgãos. Senhor presidente, pelos motivos expostos, somos pela constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade da MP 687 de 2015, bem como pelos pressupostos de relevância e urgência e pela sua adequação orçamentária e financeira. No mérito, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei de conversão número 20 de 2015, nos termos do relatório aprovado pela Câmara dos Deputados, e desde que seja possível, com a supressão do artigo 7º do PLV. Senhor presidente, era este o nosso relatório. Muito obrigada.
Antes de passarmos à apreciação da matéria, esta presidência esclarece ao plenário que, nos termos da ADIM número 5127 do Supremo Tribunal Federal e da questão de ordem, decidida na sessão do dia 27 de outubro, submeterá preliminarmente a deliberação do plenário, junto com os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária, a pertinência temática da medida provisória, oportunidade em que qualquer senador poderá oferecer requerimento para impugnação de dispositivo estranho à medida provisória. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu tenho um requerimento, creio que já está sobre a mesa, de impugnação. Jorge Viana vai ler o requerimento indicado por Vossa Excelência. Senador Jorge Viana. Senhor presidente, passo a leitura do requerimento. Nos termos da questão de ordem decidida em 27 de 10 de 2015, requeiro que seja submetida ao plenário a presente impugnação ao artigo 5º do projeto de lei de conversão número 20 de 2015, por ser considerada matéria estranha ao texto da medida provisória 687 de 2015 e, por consequência, que seja suprimida da emenda o texto que se refere ao artigo impugnado. Sala de Sessões, 4 de novembro de 2015, salvo engano, assinatura do senador Álvaro Dias e senador Aloysio Nunes Ferreira. Passo a leitura do outro requerimento, que está na mesa. Impugnação de matéria estranha. Nos termos da questão de ordem decidida em 27 de 10 de 2015, requeiro que seja submetida ao plenário a presente impugnação ao artigo 7º do projeto de lei de conversão número 20 de 2015, por ser considerada matéria estranha ao texto da medida provisória 687 de 2015 e, por consequência, que seja suprimida da parte final de sua ementa o texto que se refere ao artigo impugnado. Sala de Sessões, 4 de novembro de 2015, senador Aloysio Nunes Ferreira e senador Álvaro Dias são signatários. Já, senhor presidente? Tem que simplificar. A nossa ideia, antes de conceder a palavra ao senador Aloysio, de encaminhamento, é colocar em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática, ressalvados os requerimentos de impugnação das matérias estranhas ao projeto. Isso, sem dúvida, que simplificará o processo de apreciação. O que eu pergunto a Vossa Excelência é se senador Aloysio. Se esses requerimentos que eu apresentei, eles estão aprovados, os requerimentos automaticamente. Qual é o procedimento que nós devemos adotar para a deliberação deles? Nós acolhemos os requerimentos e votamos já em seguida os requerimentos ressalvados nas matérias. Vamos lá. Passa-se em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria, ressalvados os requerimentos de impugnação de matérias estranhas ao projeto. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a apreciação da impugnação das matérias estranhas ao texto do projeto. Em votação os pressupostos do artigo 5º e 7º, impugnados por não guardarem conexão com o texto da medida provisória. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, uma dessas impugnações, ela salta, o motivo pela qual eu apresentei salta aos olhos, é que há no texto do projeto de conversão, existe uma menção à revogação de alguns dispositivos, de leis, e esta menção, esta revogação é desnecessária, uma vez que o artigo
que exigia esta revogação foi excluído na Câmara, então ela perde o objeto. O outro, senhor presidente, é relativo a medidas que nada tem a ver com a matéria original. A matéria original, aliás, é múltipla. O próprio governo deveria adotar uma disciplina na elaboração dessas medidas provisórias, de modo a não misturar matérias díspares, como essas que estão aqui elencadas na medida provisória 687. Mas, infelizmente, o relatório acaba por acolher emendas que nada tem a ver com a medida. Eles tratam de tradução de documentos escritos em outros idiomas e de medidas que aperfeiçoariam, medidas, aliás, meritórias, o processo de investigação da defesa comercial no caso de falsa declaração de origem. São medidas meritórias, mas eu penso que nós devemos adotar um critério e não nos afastarmos dele, não é? Porque hoje a medida é meritória, amanhã nem tanto. Às vezes você tem no mesmo conjunto de jabutis, algumas que são amplamente acatadas pelo plenário e outras muito contraditórias e que acabam sendo aprovadas de cambulhada, como foi o caso, aliás, da última medida provisória que aprovamos com jabutis, que faz com que aprovamos de tal forma que o Senado acabou sendo responsável pela ampliação abusiva, mediante emenda parlamentar, da proposta original do governo. A proposta original do governo pretendia o regime de contratação diferenciada para obras da segurança pública e foi acolhida uma emenda aprovada pelo Senado, contra, aliás, o meu voto e o voto da nossa bancada, que estendeu este regime para todas as obras de infraestrutura. O jabuti. De modo que eu penso que, uma vez fixado um critério, nós devemos ser rígidos na sua observância, para evitar exatamente decisões casuístas. Senhor presidente. Senador Walter Pinheiro. Senhor presidente. Senhor presidente, Senador Humberto Costa na sequência. Senhor presidente, eu queria até, a esse respeito, na terça-feira próxima passada, Vossa Excelência, de certa forma, anunciou o procedimento em relação a essa questão das medidas provisórias. Penso, senhor presidente, que na medida em que a gente ainda não votou uma regra, na minha opinião, vale por analogia, senador Aloysio, o que está previsto hoje, inclusive na regra atual, que é a posição, eu estou falando por analogia, já que foi o presidente do Senado que adotou a medida, que, portanto, liminarmente, o presidente do Senado poderia rejeitar, portanto, não permitir que essa matéria continuasse tramitando. Ou seja, eu sei que Vossa Excelência tenta com essa atitude, senador Renan, permitir que o plenário tenha uma prerrogativa maior. Mas eu invoco essa questão a partir, inclusive, do que prevê a regra. A regra diz que o presidente da comissão tem autoridade para rejeitar as emendas que contrariam, que chocam ou que vão de encontro ao escopo ou à ementa da medida provisória. Se Vossa Excelência tomou a decisão em relação a essa matéria a partir da posição do Supremo, levando em consideração esse comportamento, creio que Vossa Excelência também, até muito mais do que um presidente de comissão, com todo o respeito ao presidente de comissão mista, Vossa Excelência é presidente do Congresso Nacional. Então, portanto, Vossa Excelência está investido de uma autoridade dada por esse plenário vamos chamar em grau, senador Agripino, muito mais elevado do que o presidente de uma comissão. Então, portanto, Vossa Excelência, adotando a postura de reconhecer que a emenda colide, que a emenda contraria, portanto, para não usar o termo que todo mundo comumente usa, senador Aloysio, de jabuti, então vamos usar o termo como está escrito, se não me falha a memória, no parágrafo 4º da resolução atual, que é matéria estranha ao corpo da medida provisória. Vossa Excelência poderia usar essas prerrogativas e já de chofre ou liminarmente promover a separação, a retirada dessa parte estranha à medida provisória quando da apreciação em plenário. Na realidade, Vossa Excelência, com isso,
estaria prestando um serviço, na minha opinião, de relevância e cumprindo o papel que, na minha opinião também, Vossa Excelência desempenha a partir, inclusive, das prerrogativas que lhe foram asseguradas, não só no regimento interno, como também pelos próprios votos dos seus pares, quando assim adotaram a posição para que Vossa Excelência pudesse assumir o comando do Congresso Nacional, a quem cabe, inclusive, decidir sobre medida provisória. Então, portanto, eu acredito que essa matéria não deveria sequer ser apreciada por esse plenário. Apreciaríamos, sim, as partes da medida provisória que não agridem ou que não se configurem enquanto matéria estranha à medida provisória. Presidente. Senhor presidente, apenas para esclarecimento. Senador Humberto Costa, senador nessa Jader matéria, Barbalho, quem deseja a retirada dos Senadora artigos Sandra vota como? Sim ou não? Gostaria de saber. Para retirar o artigo, vota não. Porque a decisão naquela questão de ordem, que foi levantada aqui há uns 15 dias, é que a última palavra da Casa caberá sempre, regimentalmente, ao plenário. Então, de qualquer decisão do presidente, você pode recorrer ao plenário. Não. Essa é a minha divergência. A última palavra do plenário. Se Vossa Excelência não acata liminarmente, algum senador pode fazer em grau de recurso no plenário que a matéria seja apreciada. Se algum senador achar que a matéria, Vossa Excelência fez a retirada do chamado corpo estranho, mas um senador admite que não é corpo estranho, aí sim o senador, conforme prevê a resolução, o senador faz o recurso ao plenário. Mas Vossa Excelência pode retirar a matéria e somente através de recurso é que a matéria poderia voltar a ser apreciada no plenário em conjunto com a medida provisória. Eu acho que essa matéria, ela será regulamentada por proposta de emenda à Constituição que nós votamos aqui e que tramita na Câmara dos Deputados. O problema é que ela trata a matéria como matéria não escrita. E ao transferir essa decisão para o plenário, ao dividir com o plenário, nós democratizamos a decisão. Eu acho até, viu, senador Walter, eu acho até que nós poderemos evoluir para isso. E eu me coloco inteiramente à disposição. Presidente de uma comissão, senador Renan, ele pode retirar. Então, só no recurso é que eu reinsiro. Imagine o presidente do Congresso Nacional. Por isso eu estou fazendo a analogia. Vossa Excelência, não é que Vossa Excelência é mais poderoso do que o presidente de comissão, não é isso, pelo amor de Deus. O único problema é o seguinte, é que na fase em que o presidente da comissão pode retirar, a matéria ainda não foi apreciada pelo plenário de uma das casas. Quando ela chega aqui para tramitar no Senado Federal, ela já é consequência de uma apreciação na Câmara dos Deputados. O mais recomendável, o mais democrático, o mais legítimo é que essa decisão ela seja compartilhada com o plenário do Senado. Senador Renan, eu acho que Vossa Excelência está correto. Eu aqui quero divergir do senador Walter Pinheiro, porque não pode puxar isso por uma analogia. A resolução é bem clara, ela fala que é o presidente ali da comissão. Então, ele especificou quem. E Vossa Excelência, ao submeter ao plenário, Vossa Excelência não só democratiza, como Vossa Excelência dá o seguimento, que aí sim a analogia está perfeita, porque o plenário fica soberano. Quero parabenizar Vossa Excelência. Senador Jader Barbalho, em seguida, senador Omar Aziz. Senhor presidente, para me inscrever. Presidente, peço inscrição, presidente. Senhor presidente Renan Calheiros. Uma palavra, Vossa Excelência, senador Jader. Senhoras senadores, senhores senadores, eu gostaria de me juntar, senhor presidente, àqueles que defendem esta impugnação. E gostaria de ressaltar que na questão das medidas provisórias, em primeiro lugar, ao longo do tempo, e não é este governo, os governos exorbitaram
no que diz respeito aos textos da medida provisória. E, lamentavelmente, o Congresso Nacional se quedou ao longo do tempo. Os governos legislam suprimindo uma competência privativa do Congresso. Poderiam fazê-lo em caso de urgência, requerendo a urgência constitucional, mas tem sido muito cômodo para, ao longo dos governos, emitirem as medidas provisórias que entram em vigor imediatamente, suprimindo a competência do Congresso. Agora, pior, senhor presidente, é nós verificarmos que aqui no Congresso nós somos surpreendidos, particularmente no Senado, com a chegada dos textos alterados e, em alguns casos, já acusados de crimes, estão sendo aí apontados pelo Ministério Público, apontados pela imprensa, o verdadeiro comércio que se estabeleceu dentro do Parlamento para enxertar as medidas provisórias de matéria estranha. Isso é crime, senhor presidente. Crime contra a atividade parlamentar e, particularmente, contra o Senado da República. Porque nós temos o constrangimento, apesar do empenho de Vossa Excelência, apesar das reclamações ao longo do tempo, quantas vezes aqui estamos no último dia, então temos que aprovar o texto sob pena do conteúdo maior e originário da medida provisória não ser aprovado, e nós somos compelidos compulsoriamente a aprovar as medidas provisórias. Senhor presidente, parece que tem muita gente que não está assistindo televisão, parece que muita gente não está lendo jornal, nem as revistas nesse país, parece que tem muita gente totalmente alheio da opinião pública nacional, e por isso mesmo nós constatamos numa hora desta, certo, mais esse episódio. Senador Aloysio Nunes Ferreira, os meus cumprimentos a Vossa Excelência por estar atento e impedir que o Senado referende uma fraude legislativa, que, aliás, lamentavelmente, tem sido constante, senhor presidente, na questão das medidas provisórias. Haveremos de estar atentos, senhor presidente, é responsabilidade nossa. Aí está a pesquisa do IBOPE, a mostrar, senhor presidente, a contaminação das instituições no Brasil, particularmente dos partidos, da classe política e de lideranças consideradas relevantes e da maior importância. Portanto, senador Aloysio, os meus parabéns pela impugnação apresentada e que o exemplo de Vossa Excelência concite a todos nós a ficarmos atentos para não permitir estas fraudes e essas negociatas. Não tenho a menor dúvida de dizer que vão ocorrendo com o desconhecimento da maioria dos parlamentares que acabam se vendo envolvido o Poder Legislativo nestas fraudes. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Sandra Braga. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer... Omar. A palavra, Vossa Excelência. Eu gostaria de fazer um anúncio. Hoje pela manhã, a senhora presidenta sancionou a medida provisória 677. Essa medida provisória estava as minhas duas emendas com relação à questão da ANEEL e das cobranças das bandeiras tarifárias para os municípios que não estavam interligados no sistema nacional. Portanto, eu gostaria de anunciar que foram sancionadas e que, a partir de hoje, senador Jorge Viana, senador Jader Barbalho, senador Flecha Ribeiro, as cobranças não serão mais feitas, o que eu considero que foi corrigida uma injustiça. A segunda questão é que essas cobranças elas estavam acontecendo quando o município ainda estava em processo de interligação. Pois bem, isso não mais vai acontecer, porque a partir da aprovação dessa emenda, vai ser considerado a cobrança somente quando o município completar a interligação e daí então será cobrado o serviço que seria justo no caso. Obrigada, senhor presidente. Senador Omar Aziz.
Senhor presidente, essa discussão que estamos tendo em plenário agora foi tema de uma discussão numa reunião de líderes. E eu alertava o presidente que as questões de emendas a medidas provisórias que não estão afim à matéria ficariam subjetivas para ser discutidas, porque a gente não tinha um critério. E aí ficou que Vossa Excelência, como presidente, tomaria essa decisão enquanto nós não tivéssemos um denominador comum para que já na comissão da mista que analisa a medida provisória já não se aceitasse mais. Porque vem uma medida provisória do governo federal tratando sobre água e vem parlamentares e consegue fazer emendas para falar de fogo. Uma coisa totalmente fora do contexto da medida provisória. Isso que o senador Jair Barbalho colocou agora, o senador Aloysio está colocando, o senador Walter Pinheiro colocou. Eu quero lhe dizer, presidente, o plenário, ele terá interesses aqui para ser defendido quando tem uma emenda parlamentar. Por isso vai do bom senso, ou do presidente da comissão, ou do relator, principalmente do relator, que aceita sabendo que não pode aceitar, aceita essas emendas às medidas provisórias. E aí, senhor presidente, geralmente as medidas provisórias, quando vêm da Câmara, já chegam aqui faltando horas para ser com o prazo que a gente pouco ou quase nada pode fazer. Essa é uma outra questão, senhor presidente. E essa casa não pode se furtar a discutir temas importantes para a nação. Por isso, acho que quem tem que tomar essa decisão nesse momento é Vossa Excelência como presidente. Nós elegemos Vossa Excelência como presidente para Vossa Excelência tomar essa decisão e não jogar para o plenário para a gente passar horas discutindo aqui se a emenda que está sendo colocada numa medida provisória deve ou não ser acatada. E se tiver prejudicado, o parlamentar que fez a emenda, que se sentir prejudicado, faça o recurso para o plenário e explique a mágica que ele está fazendo para pegar uma medida provisória que não tem nada a ver com o tema tratado, porque ele é um mágico, e aí a gente vai se convencer ou não. Mas a primeira decisão, Vossa Excelência, para dar celeridade. E o bom senso, a experiência vossa, como ex-presidente, como líder de partido, como presidente atual, como ex-ministro da Justiça, terá o discernimento que nós acataremos com certeza absoluta. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador José Agripino. Senhor presidente, Vossa Excelência disse que ia tomar a decisão, mas ouvia o plenário. Acho que Vossa Excelência está ouvindo o plenário, está ouvindo as manifestações para formar o seu juízo, para tomar uma posição consentânea com aquilo que Vossa Excelência julga correto, já mostrou no passado, com o que o plenário está se manifestando. Eu queria só aduzir um fato que tem que ter relevo. É que essa medida provisória, ela é a famosa queda e coice, porque ela, na origem, ela já trata de 3 matérias que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ela trata de IBAMA, ela trata de CAD e trata de cinema, Ancine. Todas um só. Para quê? Para diminuir estatística. É claro, ao invés do governo ter, ao final do ano, mais 3 MPs, tem uma só, que não tem nada que ver, 3 matérias distintas no MP só, que ensejou o engordamento através de emendas que são objeto, nesse momento, de uma matéria que foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, que mandou que os jabutis caíssem fora, como Vossa Excelência já corajosamente tomou a iniciativa de devolver e nem receber das provisórias. Eu acho que o plenário está se manifestando e Vossa Excelência tem carradas de razões para escoimar do texto aquilo que... Não quero dizer que o Congresso se submeta ao que o Supremo decida, mas aquilo que nós sempre pensamos e que teve a coonestação da manifestação do Supremo. Coonestação, inclusive, de decisões que Vossa Excelência já tomou. Não foi ontem, foi há algum tempo atrás. Então, o apelo é pela preservação de princípios de autonomia do Congresso Nacional, em cima do que aqui falou o senador Aloysio Nunes e vários outros senadores. É a minha opinião e a consideração que faço a Vossa Excelência. Senador Lazier, com a palavra. Senhor presidente, eu queria ressaltar um aspecto
que tem sido um pouco relevado aqui, que é um corpo estranho esse artigo 7º, não há dúvida, que 2 outros artigos estranhos ao objeto da lei já foram eliminados lá na Câmara. Então, senhor presidente, se não estou enganado, e acho que não estou enganado, nós estamos votando aqui no Senado pela primeira vez a eliminação de medidas provisórias com matéria estranha, os famosos jabutis. Então, com isso, presidente, nós estamos pondo fim a uma anormalidade que se aproximava da maioridade. A lei complementar é de 98, que já estabelecia sobre a feitura das leis. Isso não era observado. Com 17 anos. Então, ao se aproximar dos 18 anos, nós estamos eliminando finalmente os jabutis. Isso significa, e por isso é um momento marcante, isso significa a moralização do processo legislativo. Era isso que eu queria registrar. Nós vamos colocar em votação os pressupostos. Senhor presidente, eu gostaria só Senador de Ronaldo Caiado comentar em relação a essa decisão, senhor presidente. Eu acho que ela realmente atende e acolhe exatamente aquilo que é a preocupação de todos nós senadores. Ou seja, no momento em que a matéria vem e que não tem consonância com o texto principal ou a matéria que foi editada na medida provisória, Vossa Excelência está abrindo a oportunidade, além do julgamento de Vossa Excelência, qualquer outro senador poderá apresentar à mesa, como o senador Aloysio Nunes. Eu quero subscrever também esse requerimento, tá certo? Para que nós possamos impugnar esse texto que realmente não é coerente com aquilo que vem da medida inicial. Então, acho que a decisão de Vossa Excelência, ao mesmo tempo, não só atende o anseio do plenário, como também em relação ao requerimento, Vossa Excelência deliberou da não necessidade da admissibilidade, que é algo que faz com que dê aos parlamentares ainda mais oportunidade para discutir e poder amanhã derrubar um texto que foi acrescido à medida provisória. Eu quero parabenizar a decisão da mesa, senhor presidente, e dizer que isso realmente converge dentro daquilo que é o pensamento de Vossa Excelência, de todos os senadores e do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Quero pedir a Vossa Excelência um esclarecimento. Dado o ineditismo da matéria, pela primeira vez nós vamos votar esta fórmula que Vossa Excelência engendrou para evitar que, sob a premência do tempo, nós tenhamos que engolir, comprar gato por lebre e aceitarmos matérias que normalmente não aceitaríamos para que a medida provisória não voltasse para a Câmara. Considerou não escrito. Com isso, a matéria pode ir à sanção. Isso é uma fórmula que eu quero paralisar Vossa Excelência por essa decisão. Agora, lamento até que a primeira impugnação recaia sobre, aliás, 2 emendas que eu aprovaria, não fossem elas estranhas à matéria. Como é a minha indagação? Como é que vamos proceder? Vamos votar a favor para a manutenção do texto? Vamos votar o requerimento ou vamos votar o texto impugnado? Vamos colocar em votação e quem quiser excluir o texto, vota não. Quem quiser excluir o texto, vota não. Tá bem, obrigado. E eu faço um apelo ao Senado para que nós possamos simplificar. Eu faço um apelo ao plenário para que daqui por diante nós façamos uma evolução natural e possamos simplificar a apreciação dessas emendas que tornarão esses textos não escritos por não terem pertinência temática. Nós poderemos simplificar e jamais permitir que essa discussão ela possa eventualmente ser levada em conta para delongar o próprio processo. Porque a PEC que o Senado já aprovou, ela trata dessa matéria. Haviam decisões do então presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, no sentido de retirar logo após a apreciação da comissão mista, e essa decisão nossa de deixar a última decisão para o plenário é porque, neste momento, a matéria já está apreciada e aprovada pela Câmara dos Deputados.
Então, para não querer, embora sendo presidente do Congresso Nacional, mas sobrepor uma casa a outra casa, eu acho que é fundamental, é mais democrático nós submetermos ao plenário. Em votação, os pressupostos do artigo 5º e 7º, impugnados por não guardarem conexão com o texto da medida provisória. Os senadores... PT vota não. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitados os pressupostos. O dispositivo é considerado como não escrito no texto do projeto de lei de conversão. Passa-se agora a apreciação do mérito da matéria, discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, após o exame da admissibilidade e da pertinência temática pelo plenário. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, após o exame da admissibilidade e da pertinência temática pelo plenário, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final da matéria, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação. Em votação, a redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção.